Muito bem, hoje na Blend temos uma aula com um grande Danilo Cid, né? Grande figura, grande referência para mim, um cara que está em qualquer empreitada que eu coloco, chama o cara, ele já vem ali de bate-pronto. Então, Danilo, agradeço, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, mas agradeço aqui por mais uma vez tu disponibilizar teu tempo. Eu sei que a tua agenda é super apertada, tá? Eu sei que tua responsabilidade que tu tem aí é bem complexa. E, cara, valeu, tenho certeza que quem assistir essa aula vai agregar muito no repertório, né? Assim como foi lá no YouTube, na nossa conversa que a gente teve, muita gente falou, elogiou, foi bem maneiro. E é isso, seja bem-vindo à Blend. Obrigado, Paulo, por estar aqui. Você me escuta bem, escuta, né? Eu escuto bem, perfeitamente. Eu até me toquei que fez um ano que eu dei a outra aula, foi setembro de 22, então estamos aqui em setembro de 23. Olha aí, ó. É, então, um prazer estar aqui. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Maravilha. Um ano, nossa, passou rápido. Foi que eu usei o mesmo. Eu estava pegando a outra para ver e eu vi a data, setembro de 22. Bom, vamos ver. Tá vendo? Uhum, deixa eu só autorizar aqui. Foi. Tá vendo projetado? Uhum, perfeito. Então, beleza. Então, olá. Então, eu sou o Danilo Cid. Vou me apresentar aqui um pouco antes de falar do conteúdo que eu trouxe. Isso é uma apresentação que eu sempre faço, né? Assim, com algumas palavras que falam da minha jornada, mas eu sempre, desde pequeno, fui desses que gostava de criar, de desenhar, de imaginar. Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Comecei a frequentar o Rio quando fui fazer faculdade na ESD, né? Fiz a ESD, a Escola Superior de Desenho Industrial, que é a primeira faculdade de design da América Latina. Logo nos anos 90, eu conheci a Ana, no final dos anos 90, 98. E eu entrei como estagiário, né? Assim, numa agência que estava, um escritório de design que estava começando. E aí, de lá para cá, já são 25 anos. Eu fui abrir, me tornei sócio no começo dos anos 2000. Vim abrir agência em São Paulo em 2005. O ensino e compartilhar conhecimento é uma coisa muito cara para mim, por isso minha mãe é professora, meu pai era médico, mas era professor também, então essa coisa de ensinar é algo que eu sempre gostei. Virei professor em 2007. 2009 eu entro na SPM. E gosto muito também dessa história de dar palestra, né? Isso é uma coisa que me encanta bastante. Então, esse diálogo com o contexto e como é que o design entra aí é uma coisa que me interessa bastante. Virei jardineiro também na pandemia, então comecei a virar colecionador de plantas. Não estou na minha casa agora, então estou no Airbnb, então por isso que eu estou aqui com o fundo nublado, porque para, enfim, concentrar mais no que eu falo do que no fundo que está aqui. Enfim, tive envolvido na Fundação da Laje, né, na Ana Couto, que é a nossa plataforma de educação B2C, e tenho um mestrado em comportamento do consumidor. Então, isso é um pouco aí minha trajetória. O conteúdo que eu trouxe aqui é muito para a gente trazer esse ponto de vista da criação sobre as coisas que acontecem no mundo, sabe? Tem uma ideia que eu acho que todo mundo que trabalha com criação, trabalha com design, trabalha com marcas, é a ideia de que tudo que está em nossa volta ela pode nos inspirar, né? Ou nos ensinar coisas. E eu trouxe dois casos assim aqui que são interessantes, muito conectados aos zeitgeist que a gente está vivendo, né? O espírito do tempo, e coisas que são recentes e que tiveram um impacto muito grande, né? Tem uma premissa que do nosso trabalho que a gente faz,
que é quando, por exemplo, um projeto grande como esse de redesign da Fiat, ou quando a gente pega a marca da CBF, né, do escudo da seleção brasileira, e a gente vai buscar a brasilidade ali por trás, ou até quando a gente vai se aprofundar nos 700 anos de uma cerveja e vai entender como é que ela pode atravessar o tempo sendo contemporânea. E Spaten até para a gente é muito especial, porque a gente acabou de ganhar 2 prêmios no Latin America Design Awards com ela. Tudo isso que a gente faz em qualquer projeto como esse, a gente está criando ponte relevante entre o patrimônio que essas marcas têm, o contexto atual e o futuro para onde ela quer ir, né? A gente está sempre evoluindo e não rompendo. E aí eu trago essa reflexão porque o contexto que a gente vive, que é muito volátil, de evolutivo, de serviços novos, de fronteiras mais líquidas entre concorrentes, das coisas que mudam o tempo todo. Nossa, até tipo, a gente trabalha com empresas, né, super grandes, Ambev, ou Natura, etc. Como essas empresas, esse ano específico, continuam em processos de reestruturação muito grande, né? Então, é um contexto de evolução, mas de rompimento também, né? E aí, a gente que acredita em evolução e criar pontes, quando a gente olha casos que criam rompimento, a gente se debruça e faz reflexões sobre. E aí eu estou falando, né, desse episódio que aconteceu com essa marca icônica aqui, que é o Twitter. Isso é uma comunicação do Twitter que tem uns 7, 8 anos atrás, mas que é muito significativa, né? Porque o Twitter, basicamente a proprietária do hashtag, né? A gente esquece isso. O hashtag e o conteúdo, que a gente tá com David Bowie na história, né? E a gente olha... Paulo, você ia falar alguma coisa? Não, só concordei. Realmente, a gente esquece disso. Esquece, né? E aí ela tem uma marca que tem um ícone super reconhecível, tem uma cor super reconhecível, tem esses lockups, né? O arroba e o hashtag, que são coisas do nosso dia a dia, eles vêm primordialmente de lá, né? Aqui uma outra campanha deles bem mais nova, da Issa Rae aqui, que ela fala, né? Quando eu crescer, eu vou querer ser uma versão mais bem-sucedida minha. Ela fala isso em 2010 e hoje ela é essa gigante, né? Assim, então, uma marca até muito conectada com o tempo, né? Aqui nessa última campanha dela, se conectando com o conteúdo. Então, a gente tem uma marca que tem um patrimônio, né? Tem 17 anos de história, valendo entre 4 e 20 bilhões em valor de marca. Ela é uma marca que, quando eu falo que entra na cultura, já falei do arroba, mas ela é um verbo, né? O twittar. Eu tuito, você tuita, nós tuitamos. Ela tem um lifestyle, né? Que é o tuiteiro. Essa coisa de que a gente usa no dia a dia, né? Uma forma de se expressar. Explica isso em 140 caracteres. Eu queria entender isso num tweet. Então, ele tem um universo de coisas. São raras as marcas que conseguem ter essas dimensões todas. Essa foi uma discussão, né? É claro que a gente não pode não ver que o Twitter, embora tenha essa construção cultural, tem muita questão polarizada ali, né? Ela também é uma praça pública de debates inflamados, teorias da conspiração e notícias falsas, né? Então, tem muita gente que tem trauma do Twitter, a gente não pode não falar disso. Mas, de qualquer maneira, para o bem e para o mal, uma marca de alta relevância. E aí, num jogo de poder ou de uma estratégia de negócio, essa marca muda para alguma coisa que é muito genérica, que é, por exemplo, a história do X, né? Então, você tem essa morte do Twitter, que eu acho que esse nome ainda vai continuar durante muito tempo, que as pessoas vão chamar de ex-Twitter, sei lá, ex-Twitter, coisas assim. Mas, e aí a gente sabe que existe uma... Né, não é totalmente aleatório, existe uma ambição de criar um super app ali, né, do Elon Musk, que vai ser uma rede social, meio de pagamento, de transporte, e-commerce, delivery, e ali nas primeiras justificativas uma coisa de que tipo, talvez a marca do Twitter não aguentasse isso tudo. Eu não tenho resposta sobre essa história, mas assim,
A evolução, e aí fica aqui, não vou dar a resposta, é mais uma reflexão assim para vocês pensarem também. Para uma marca hoje evoluir, é preciso romper com o que ela é, o que ela construiu. E aí tem um monte de questão aqui nesse processo, né? O X nem é propriedade do Elon Musk, né? O X é domínio da Microsoft. Eu li isso no conteúdo do André Janer, que é uma super pessoa que fala sobre marca, vale a pena segui-la. Mas no momento que você tem uma marca que a palavra tweet já estava no dicionário, né? Então, assim, e jogou esse valor todo pela janela. Então, tem aqui essa questão do romper, criando esse tensionamento, né? No que a gente vive. E aqui é um caso que fala do romper, mas eu vou mostrar um outro que fala do evoluir. E só demonstrar essa cor atualmente, ela vai levar para um caso muito emblemático, específico, que acontece no contemporâneo. Paulo, quando eu mostro rosa para você, você vai lembrar de quê agora? Do que está acontecendo? Barbie, né? Certo. Exatamente. E aí eu estou falando da Barbie especificamente. Ela tem sido ela tem sido exemplar ao respeitar o seu território e evoluir no contexto e virar assunto, né? Aqui já é uma aula de só esses primeiros pôsteres que foram divulgados, que eles voltam uma tipografia lá dos anos 90 da Barbie, assim, tipo super icônico, né? Esse rosa branco com esse fundo de céu, os dois personagens e tal. Ele vai levando a gente para essa ambientação, né? As pessoas falam de que vai ter muito para se falar sobre a Barbie ainda, mas só pelo fato de que ter sido a primeira diretora mulher a levar um filme a esse patamar de faturamento, e a gente está em 2023, nossa, a gente tem muito que falar ainda sobre desigualdade nesse mercado, né? Assim, então, o que a Greta Gerwig conseguiu com Margot Robbie, né, que é uma das criadoras da história também, é algo muito impressionante. Existem milhões de coisas que a gente poderia falar sobre a Barbie e da importância dela. Vou falar de 3 que são questões assim, muito contemporâneas de marca. Primeiro, ela sabe navegar na contemporaneidade volátil, sendo viral, colaborativa e cultural. Então, só se a gente pega os primeiros designs de posters que eram esses, né, Barbie's Everything, né, com Margot Robbie, eles propuseram uma plataforma já mostrando uma coisa muito importante da Barbie, que a Barbie pode ser quem ela quiser, né? Então você tem diversas artistas, né? A Issa Rae aqui de novo, que estava lá no Twitter, aparece aqui também. Ela é a Barbie presidente, mas sendo valorizadas, né? Aqui, inclusive as Barbies erradas, entre aspas, que é essa Barbie que é a Kate McKinnon, né? Que é essa Barbie que é da experimentação das crianças, né? Então, é um trabalho de resgate de patrimônio, de ecossistema colaborativo gigantesco. Já tem a Barbie Sereia aqui fazendo uma conexão com a música, com a Dua Lipa, então ele está ativando um ecossistema que é absolutamente gigantesco. Tem o item de fazer essa coisa de que, enquanto a Barbie é diversas coisas, o Ken não é. Então tem essa provocação, né? E até o papel do homem, da mulher, e quem que vai ver o filme vai ver essas questões também. Mas, para além disso tudo, como é uma estrutura criativa e de design que viraliza, né? Então, até tutorial para você fazer o seu próprio pôster e as pessoas criam a partir disso. Então, essa ideia de uma marca que ela dá uma plataforma para as pessoas participarem e se expressarem é uma aula, né? E aqui a gente está vendo diversos pôsteres que são pôsteres feitos depois, né? Não são os pôsteres oficiais e todo mundo embarcando na história. E isso virou uma coisa cultural, né? Assim, mesmo na agência tinha gente vindo de rosa no dia 21 de julho, porque entrando nessa onda, né? Então é uma coisa que entrou na cultura. E se a gente for pensar de uma marca que estava muito estigmatizada, né, de objetificação da mulher e que tinha coisas do próprio conteúdo do que a Barbie tinha, que estava meio apagado num contexto mais recente e que acende e vira esse boom.
Se a primeira coisa é ela saber fazer o jogo do viral, a outra coisa é fazer engajamento do ecossistema. E aí tem um trabalho assim muito sério de entender uma jornada de lançamento de um filme, né? Então, só se a gente pega esse pequeno recorte, que seria um projeto gigantesco, que são as roupas que a Margot Robbie usa em diversas estreias ao redor do mundo, é um trabalho de ponte com os looks originais de Barbie icônicos e parcerias com grandes marcas, que é Hervé Leger. Mas ela tem com Vivienne Westwood, com outro vestido, com Schiaparelli, com Pucci, com Balmain. Então, olha só que ponte genial. Barbies icônicas sendo representadas pela Margot em cada estreia, fazendo parceria com grandes marcas, né? Assim, olha o tamanho de volume de dinheiro e de coisas que não circula em torno disso. E aí você tem milhões de coisas, né? Para além disso, tipo linha com a Zara, linha com a Gap, linha com a Crocs, Airbnb fazendo a casa da Barbie, até o Burger King, né? Fazendo o sanduíche da Barbie com esse creme defumado rosa, né? É uma loucura pensar o impacto que isso teve de articulação de ecossistema, né? Então, é algo que todo mundo ganhou, né? Então, esse é um outro tônus da história. E o terceiro ponto aqui, eu acho que é respeitar e potencializar os equities e história, né? Porque, assim, se repara que, tipo, não foi construir outra coisa para conectar com o público jovem. Conectou com o público jovem justamente no seu território, né? Com quem ela é. Então, desde a preservação de todos os equities de marca aqui, até a maneira com que o trabalho muito cuidadoso de construir a Barbie Land cheio de referências verdadeiras, né, construídas a partir do que a Barbie é. E aí vários ícones, né, assim, o pezinho levantado, o espelho que não é espelho, porque assim que é na casa Barbie não tem parede, o patins, o carro, todas essas coisas são muito interessantes, né? Quase como se eles respeitassem isso, até que é uma ferramenta que a gente usa bastante na Couto, que é esse quadro de equities, né? Esse one page de personalidade que a gente poderia preencher o da Barbie toda, né? Assim, marca, símbolo, grafismo, a tipografia, as cores, o símbolo do B, esse monograma, ambientação, personagem, produto, então tudo muito articulado. Aí, com esse arsenal gigantesco, a gente vê que dá para fazer um anúncio que é só uma tarja rosa com a tipografia escrito julho de 2021 e todo mundo já sabe o que é, né? Então, é um trabalho muito impressionante dessas pontes, né? Então, Barbie virou o assunto, né? Ela trabalhou todas as dimensões e alguns são aprendizados muito contemporâneos de marca, né? Ser viral, colaborativo e cultural, engajamento de ecossistema e respeitar e potencializar equities e história. É muito diferente quando a gente compara a Barbie do que está sendo feito com o Twitter, né? A Barbie é um sucesso porque ela fez pontes e com contexto atual a partir do território que ela construiu ao longo do tempo. E o Twitter foi decepado, né? Assim, por uma estratégia de negócio. Eu acho que essa tela que você coloca ali com os signos que representam a Barbie, e se for fazer isso no Twitter, como era antes, né? Vai trazer muita coisa também. Sim. E simplesmente não foi respeitada. Eu não lembro de uma marca grande sem ser, sei lá, ignorada, assim, né? Ninguém se preocupou se as pessoas usam. Uma coisa é tu fazer isso, sei lá, no Snapchat. Nem sei se alguém usa ainda, né? Mas eu lembro que eu fui num evento que tava sei lá, se era presidente, alguma coisa no Brasil do Twitter, e ela falou uma coisa que mexeu comigo. Ela falou assim, pô, não importa o aplicativo, a plataforma que apareça, sempre quando você quiser saber o que está acontecendo no momento, você vai buscar lá no Twitter e sempre vai estar lá. Essa é a função. É de uma relevância, né? Isso, Uma marca
E ela poderia não ter construído um monte de equity, mas ela construiu. Isso tem tanto valor. Então, assim, existe um misto de falta de noção com uma certa arrogância na história que é muito complexo, né? Assim, se você pensar. É. Talvez tivesse uma maneira de atingir essa estratégia de negócio sem detonar o patrimônio positivo que existia, né? Uhum. Vocês já pegaram algum projeto, assim, abrindo um parênteses, né? Algum projeto que aconteceu algo desse tipo, vocês precisou resgatar e reestruturar tudo? Você fala, essa lógica da Barbie Como, aqui, a gente tenta não, usar em como todo o aconteceu, projeto. Do não, Twitter. como aconteceu com o Twitter, assim, tipo algo, sei lá, digamos que a Eu acho marca, que ela se perdeu no meio do quando caminho e... é, assim, os projetos, por exemplo, sei lá, projetos como o da Fiat, na verdade, a gente foi resgatar uma coisa que se usava nos anos 90, né? Uma coisa mais assim do começo dos anos 2000, meio pop da Fiat. Então resgatou o flag, né, que não estava sendo mais usado. Uhum, Então, mas isso é um trabalho de resgate, como a Barbie faz aqui, né? Só estava adormecido. Mas assim, tem coisas que, por exemplo, a gente não conseguiu. Quando a gente fez Ultragás, por exemplo, existia um ícone que é, do ponto de vista de design, era super afetuoso, que é o cara carregando o uhum, bujão de gás. E ele tem uma questão. É um patrimônio do design brasileiro, né? Assim, de certa forma. E a gente, quando. E aí, só que o Ultragás estava indo para uma coisa de energia, aquilo ali até uma coisa de trabalho, que não é nem. Por eles, não é nem. Assim, um homem ficar empurrando o bujão de gás, para eles era uma coisa, para o negócio, muito complicada. E aquilo acabou sendo eliminado, embora tenha sido. Assim, isso foi até um barulho, assim, porque que a gente tirou, porque na verdade o cliente não se sentia mais representado, né, naquilo. E aquilo virou uhum. um pictograma. Tem um pictograma lá que existe, mas ele não é o símbolo da Ultragás mais, né? Então, o meu lado designer ficou assim, porra, porque aquilo ali foi feito nos anos, acho que 60, e tem um valor de patrimônio, assim, para o design brasileiro, mas, por outro lado, ele é muito figurativo de uma coisa que a empresa não quer ser. Então, assim, a gente teve que fazer, por exemplo, isso, né? Botar ele num outro lugar. Uhum. Mas, em geral, a gente está construindo pontes, né? Até essas coisas que a gente vai trazer, que eu trago aqui agora, é um pouco sobre isso. Legal. Eu lembro quando você falou, eu era um daqueles que, pô, o que fizeram com o Ultragás? Por que tiraram? Eu era daquele. Aí quando você falou ali na nossa conversa outra vez, eu disse, pô, real, não faz sentido pro momento, não tem, né? Tem até uma coisa de trabalho, de lei trabalhista, que aquilo ali é meio um pouco estranho, sabe? Então, Uhum. isso não devia ser o símbolo deles mais. Então, teve isso. Agora, falando um pouco de prática, né? Uma coisa que eu tinha falado com você, que eu ia trazer alguns bastidores criativos. Eu tenho 5 cases aqui que estão mais resumidos, assim, mas que são inspirações de alguns pontos, assim, que eu acho que podem ser de ajuda para quem está assistindo. Uma coisa que a gente sempre busca, e aqui estou a falar de um segmento que é o segmento de fintech e mercado financeiro, que é um segmento muito saturado, que é como você cria diferença no mercado saturado, né? E aí, isso aqui que era a marca Ativa é uma plataforma de investimentos, né? Uma marca de investimentos que começou lá nos anos 80, então ela tem um lastro, mas que ela era muito pouco diferenciada. Por exemplo, uma coisa que eu fico falando assim, um A que você corta a face horizontal e botar em marca é algo que tanta gente faz já há tanto tempo que nem dá mais. Além disso, uma marca que é azul, né? Assim, então, não que azul seja problema, vocês vão ver que é problema no segmento. Então, é um nome relevante de quase 40 anos de mercado, mas com pouca expressividade de diferenciação, né? E aí, esse olhar analítico, né, de como é que a gente olha, então, isso é o quadro de concorrente deles. 60% dos concorrentes são azuis. Onde você começa a ter um Nossa. pouco mais de diferenciação é a partir de Warren, Ion e no Invest aqui, né? Você tem algo
diferenciado, mas assim, tirou a marca aqui, esses aqui você não sabe nem quem é quem. E aí esse problema do A que eu falei, tanto Orama como Ágora usava a mesma coisa, virou um grande clichê, né, de marca. E aí, uma busca sistemática de criar uma diferenciação. Teve uma coisa que é interessante aí, que vocês já estão vendo esse verde-limão, fora que um range de cor já dominado por muitas marcas, então é muito difícil. A gente teve uma coisa de bastidor, é que a equipe da Ativa Investimentos, e que tem esse nome Ativa, são muito esportistas, são cariocas. Então essa coisa da marca que flerta com energia, que flerta com o esporte, era alguma coisa que era interessante. E aqui muito essa base dessa marca criada e que tem o arquétipo do criador, que é onde existe um mundo financeiro que é complexo e estranho, a gente vai criar um mundo financeiro de oportunidades, que é o propósito aqui. E parte dessa ideia de que uma oportunidade ativa a outra. Porque é sobre isso, né? Eles têm você compra um fundo de investimento, você está investindo naquela empresa, você se conecta com outra, então tem uma coisa de um ecossistema próspero, que é algo que tem a ver com essa marca. E aí, o que é uma coisa interessante no processo é que a gente criou esse símbolo, que ele vem dessa ideia justamente... Bom, a marca já tinha a história da seta, né? Só que a seta aqui é outra. É uma seta que conecta um plano e outro, geometricamente. Ela conecta um plano e outro, e é um plano de uma pessoa e um plano de uma outra pessoa sendo conectado e sendo ativado, né? Então, essa ideia dessas conexões de plano, já que uma ideia ativa a outra, quase que cada plano daí fosse uma ideia. E aí você tem essa coisa do fluorescente com esse grafismo, esse grafite. Aqui já tem um pouco da linguagem, quando você vê um plano conectando ao outro de fato, com essa gradação de um monte de cor iluminada, e com essa base dessa cor titânio aí, preta e tal, mais neutra para contrabalançar. Foi um projeto que a gente fez, pôde fazer shooting também, então esse shooting todo PB para contrapor, né? Porque no mercado saturado você tem que ter decisões assim mais acertadas, né? Assim, mais precisas, então aqui tem um pouco de como é que essa linguagem acontece, né? Como é que esse grafismo vai sendo usado no mercado. Momentos que às vezes são mais com menos cor, assim, valorizando o amarelo, e aí que tem o conjunto geral, né, desse projeto. Eu não sei se eu passar o filme aqui, será que vai passar aí para você? Eu vou passar, porque a gente fez o filme também de lançamento. Dá o play over. Pedro investiu em fundos imobiliários e ativou um complexo de novos prédios, onde trabalha Marcos, em uma empresa que usa energia sustentável, fundada por Patrícia, que acaba de abrir capital na Bolsa. Na Ativa Investimentos, uma oportunidade ativa a outra num verdadeiro ecossistema de soluções financeiras. Impulsionando pessoas, negócios e sociedade, criamos juntos um novo mundo financeiro. Aqui a gente pode fazer o filme, tomara que tenha passado bem, mas a história de contar isso de um ativo ou outro, de fato, né? Então, um projeto que acaba podendo ser muito amarrado. Então, aqui, essa coisa de uma ideia ativa a outra, né, para Ativa, é finanças com aspecto criativo, energizado e iluminado, a estratégia de diferenciação nas cores e simbologia, né? Então, essa é um primeiro bastidor criativo. Vou falar o segundo projeto, que é a Natura, que a Natura busca essa autenticidade contra clichês há muito tempo, né? Assim, e aqui, né, a gente trabalhou com a Natura fazendo, por exemplo, toda a parte de sistema de identidade deles institucional. E a Natura tem esse conceito que é muito forte, que é a vida real imagine, né? Que tem essa busca da beleza, do legítimo, que é um anseio de todo ser humano, que é liberta de preconceitos e manipulações. Isso é uma crença da Natura.
Só que aí tinha... Então você estabelece uma crença numa empresa daquele tamanho. E aí você percebe que, ao você colocar uma crença, você tem que responder a ela. Aqui eram duas maneiras de como as consultoras eram retratadas da Natura. Repara o grau de produção e o grau de quase de plasticidade que a história tem, que, embora essas consultoras sejam reais, o invólucro que coloca plastifica elas, né? Ela fica muito pouco autêntica. Ainda mais para quem conhece uma consultora Natura, parece que essas aqui não são de verdade, embora sejam. Então, o trabalho aqui também de encontrar um pouco essa verdade. E aí tem um trabalho muito bonito, e isso foi liderado pela equipe até do Renato Winning, lá da Natura, que cuida do esse institucional, que eles foram fazer ensaios fotográficos. Isso é uma consultora Natura da Ilha de Marajó, fotografada com muito mais autenticidade. É radical, né, a diferença quando você olha daqui para cá. Eu ia dizer, minha sogra vende Natura e ela não tá não parece aquela imagem lá, não. Não parece. Pois é, exatamente. Então, essa coisa do... Tem beleza no cotidiano que é muito interessante nesse processo todo. O trabalho que a gente fez aqui, isso era só para dar um contexto, isso aqui é o encontro anual, que é o encontro dessas consultoras de 2021, que é aquele contexto pós-pandêmico, né? Em que a gente, para trazer uma coisa que fosse, ao mesmo tempo, uma bandeira de união dessas pessoas, né? Porque imagina que as consultoras da Natura foram muito afetadas pela pandemia, né? Você imagina como não foi difícil isso. Então, para ser um momento de uma bandeira de união, mais celebração também, a gente usou muito essa metáfora do estandarte e da bandeira aqui para fazer esse trabalho. E aí, para tornar a realidade... Isso aqui é tudo ensaio, tá? Feito com as consultoras de verdade, né? E aí, é super bonito. E o trabalho que a gente foi fazer aqui vamos pegar essas fotos e vamos criar quase como que se fosse uma bandeira pelos retalhos e pelas costuras das realidades de todas elas. E aí essa ideia das pequenas tiras de cor que estão presentes nas bandeiras e tal vai aparecer aqui, né? Então a gente tem essa ideia para o Encontro Anual de 2021, que é essa celebração da realidade de cada uma junta e as cores. Uma ideia muito simples, na verdade, mas que ela parte do se debruçar sobre o trabalho, né? Ou seja, é quase como se a gente pudesse organizar as cores deles todos, né? Você tem uma ideia toda do verde, uma ideia toda do azul, do rosa. Então, isso virou um pouco a identidade da história, tá vendo? Natura é um cliente muito bacana de se trabalhar, porque eles vão bancando essas coisas mais artísticas, né? Isso aqui já é a identidade do encontro e tal, aqui com os laranjas, né? A Natura tem o laranja, não é à toa, né? Porque o laranja tanto fala do sol como fala da cor da pele dos brasileiros que pegam sol, né? Tem esse alaranjado, assim, essa energia, todo mundo fica mais alaranjado. Então, aqui é um pouco do projeto. E uma coisa que é muito bonita, que eles se empolgaram com a história das bandeiras e fizeram uma sessão fotográfica, um shooting só com bandeiras coloridas. Isso entrou na identidade do evento, isso entrou lá atrás, entrou também na ambientação, etc. Então, aqui tem um pouco essa como tudo que a gente pode fazer tem algo de buscar essa sinceridade, né, e sensibilidade de representar o público, mas uma inspiração que seja clara e que seja efetiva, né, assim, envolvente também. Essa história de que a vida é real e o figurante é protagonista são questões da Natura que a gente está traduzindo dessa forma nesse evento. Paulo, vou passando aqui vários aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque eu acho muito... vou pegar o exemplo da Natura, tá? A gente, no primeiro momento ali, você mostrou o que aconteceu com a Barbie. O quanto ela ganhou repercussão, e imagino que, nesse caso, nem tudo é planejado. Vai ganhando escala e quem cuida dessas marcas vai aproveitando.
no caso de vocês, quando vocês desenvolvem um trabalho, claro que aqui era para um evento, né? Mas quando vocês desenvolvem um trabalho de reposicionamento, vocês já imaginam totalmente aonde vai essa elasticidade? Pô, e se dá um boom? Se de repente virar no Brasil inteiro, todo mundo começar a tirar foto de a vida real dentro de casa e colocar esses filtros Natura e começar, sabe, vocês planejam tudo isso ou simplesmente como é que é esse pensar na escala, no reverb dessa mensagem? Eu acho que às vezes não sabem tanto o impacto, né? E eu estou falando aqui de uma equipe grande, né? Nem só da Ana Couto, porque eu acho que isso aqui tem muita criação da equipe da Natura em si, né? O nosso trabalho foi muito essa parte de olhar essas fotos e recortar para criar essa identidade e trazer a história da bandeira. Mas te respondendo, eu acho que a primeira missão deles era retratar a verdade. Tá. E fazer um movimento a partir disso. No momento em que a gente pegou isso e levou para ser elemento desse grande encontro que é gigantesco deles, e a história disso se transformar nas bandeiras, isso foi algo muito grande. Ele seria maior ainda. Tipo, a história das bandeiras seria o grande filme institucional deles. De fato, com esses recortes e essas coisas. Acabou não saindo parte disso, porque logo depois teve momentos muito difíceis econômicos, né? Em 2021, de certa forma, que aqui eu estou falando de março, mas mais para o final ali do ano, 22, as coisas ficaram mais complexas, eles não investiram tanto. Mas, para te falar que eu acho que a Natura tem uma coisa muito específica que ela vai respondendo a coisas que estão ali na rota dela e ela vai usando de uma coisa para outra e vai aprendendo ao fazer. Tá? Uhum. Então, eu me sinto bem sendo parte de um grande ecossistema criativo em que a gente vai trabalhando com outras agências e vai pegando as coisas e vai transformando e vamos vendo onde chega, né? Então, não sei se eu te respondi exatamente, mas a gente não tem ideia de onde vai chegar e eu acho que nem eles. Mas existem premissas verdadeiras que estão sendo buscas aqui, né? Entendi. Uhum. E se esse era o propósito deles, eles conseguiram, né? Essas imagens realmente retrata o cotidiano, fica bem mais interessante do que aquela... Total. Banco de imagem, né? Que nem era banco de imagem, mas ele imita o banco de imagem. Parece, né? Tem uma outra coisa que é esse terceiro caso aqui que eu acho que é interessante, que acho que às vezes eu escuto alguns designers que são mais pragmáticos ou às vezes mais pessimistas falando, mas esse mercado não dá para fazer nada não, tal. Esse mercado é meio chato, é meio difícil. Eu acho que tem coisas que você pode olhar criativamente todos os mercados. E aqui a gente está falando da coisa de maçaneta, né, de fechadura, que pode ser uma coisa assim, cadeado, pode ser uma coisa às vezes muito pouco sexy, né? Isso aqui eu quero um pouco a história da marca, e hoje está uma marca de 50 anos, né? Uhum. Mas o que acontece aqui é que eles já estavam com um nível de serviço e de produto que a marca estava muito clichê perto disso, né? Do que eles são. Então, tem uma coisa que primeiro, eu acho que tem essa ideia de que você olha que abrir a porta é você abrir a oportunidade para outras histórias, para outras vidas, para conectar coisas e tal. Então, aqui tem um pouco... Esse é um motion que fala de como é que era a marca era assim, e a gente faz um facelift nela para, inclusive, ter uma maçaneta ali, mas mais do que isso, ela poder ter essa variação, porque, afinal de contas, é também instrumento de design. Então, quando a gente chega nessa solução aqui de que a marca redesenhada ela pode ser uma plataforma para falar de estilos diferentes e que vai chegar até na categoria de maçanetas diferentes, é algo que aí é um pulo da história. Então, não diria que uma marca de maçanetas e fechaduras poderia ter esse grau de apuro estético, né? Então, isso é um pouco coisas que a gente gosta muito, assim, de fazer. De criar essas evoluções, e elas não são aleatórias. Quando aparece essa que tem a luz laranja, a gente está falando das coisas mais de tecnologia da Stan. Cada uma vai ter um sentido ali na linha de produtos, que tem um pouco de comunicação, né? De deixa a vida do seu jeito, gira a chave, você gira a chave da vida, e gira as coisas e as coisas se transformam, né?
Aqui tem um pouco disso, dessa linha, que é a linha mais standard, tem a linha que é mais design, tem a linha que é... Aqui nas embalagens a gente vê bastante isso. Você tem a marca-mãe e a variação de acordo com as linhas de embalagem, de uma arquitetura que até tem um grau de complexidade, mas ela ganha esse apelo estético. O desdobramento dela ficou incrível, cara. Tá no site de vocês, em algum lugar, esse projeto? Eu acho que ele está no site já. Vou dar uma olhada depois com mais calma. Que massa. Nossa, o desdobramento, a elasticidade dela, né? Tem uma... Aqui é aquele one page, né, de elementos. E uma coisa também que aí a gente foi para o ponto de venda, né? Então a gente fez até lá. E a ideia do ponto de venda é todo baseado em portas abrindo também, que eu acho que é uma ideia tipo simples, mas que é efetiva assim para mostrar essa coisa, né, da marca das chaves dos cadeados e tal, mas de uma maneira um pouco mais rica, né, de significado. Essa história de girar a próxima chave, né? Então você olha de uma maneira mais humanista um produto que pode ser muito frio. Essa coisa de trabalhar com maçanetas é veículo para abrir portas, contar novas histórias e abraçar uma narrativa dessa de abrir novas histórias em vários pontos de contato, né? Então tem um pouco disso aqui. O quarta história que eu trouxe aqui é da Neon também, que é assim, que é outra coisa, tipo, às vezes nem todos os projetos que a gente pega são projetos que são ruins ou que são feios e que a gente tem que transformar. Às vezes ele simplesmente não está adequado para o público e para o tamanho da organização. E aqui é um trabalho de construção de relevância para um público. Porque, assim, a Neon nasce em 2016, ela vira um unicórnio, né? Essa empresa que já vale mais de 1 bilhão, e que tem esse propósito de diminuir desigualdades, mostrando caminhos mais simples e justos, porque todos merecem um futuro brilhante. Tem essa coisa do brilho, da luz e tal, que é muito legal. E fala de uma marca justa de desigualdade e que o público era um público que estava entrando sendo bancarizado, assim, que não tinha outras... tem até uma discussão que a Neon parece que nasceu para ser o banco do estudante de comunicação, porque tinha essa comunicação muito cool, com esses desenhos, essa coisa muito simplificada, mas no fundo o público dela eram pessoas que estavam num corre e que estavam entrando nesse... Né, muito de periferia e entrando no sistema financeiro. Então havia um descompasso entre as coisas. Essa coisa, por exemplo, dela ser só usar as ilustrações são muito bem feitas, são bonitas, mas elas não... O problema é você não estar conectado com o público. E o trabalho todo foi de pesquisa, da gente entender como é que a gente entende as necessidades desse público. Tem uma necessidade de representação desse público, e às vezes o sucesso de um projeto sai de uma referência. A Magavilhas, que é essa influencer, tinha feito esse post e escreveu Neonzada. Esse negócio virou grande inspiração para o projeto. Como a história de luz, ou como a história desse grafismo mais simplificados, e até essa coisa dos balões de tecnologia, porque a gente precisava explicar muita coisa, né? Então tinha que ser muito educativo o projeto também. Aqui já tem um pouco do resultado do projeto, de uma maneira geral, mas a gente deveria fazer algo que fosse do tamanho do negócio deles, que fizesse evoluir a linguagem, que falasse de ser brilhante, ousado e acessível, e ter uma voz, um verbal que descomplica e manda real, né? Então aqui tem outro sentido. Não é um trabalho que a gente tenha mexido na marca, por exemplo, então a gente parte da marca, e aí a gente começa a criar um vocabulário de balões e de coisas que podem ganhar cor a partir dessa ideia. Com neon você fica suave, time neon, aí tem um trabalho de evolução das ilustrações aqui também. A gente usou essa tipografia que ela não é muito corriqueira, nessa moranga, que ela é mais rara para essa coisa de fintech, porque ela é toda arredondada e ela é mais didática, enfim. Então, e tem esse verbal, né, rolê para o banco, né, usada brilha, tem essa coisa negativada jamais, tem esse jeito aí de falar, né, que é mais adequado com o público, e o público se identifica mais, né, assim.
Então aqui tem toda a estruturação do que foi feito a partir de paleta de cor, desses splashes de luz, desses balões, da tipografia. E aí a gente vai trabalhando em níveis diferentes, desde uma coisa mais minimalista aqui, como a conta digital está diferente, com cartão. Esse cartão é com esse azul iluminado, é muito característico deles, né? E até uma produção mais completa aqui dessa linguagem, com shooting, já aqui esse shooting fotográfico com esses fundos azuis foram feitos, ilustrações que são menos abstratas e você gera mais identificação também. Aqui shooting com o público, né? De fato, quem é o público da Neon, integrado com essa linguagem. Aí a coisa dos stickers, enfim, aí vira uma marca que ela tem um grau de jovialidade e tal. Um verbal muito assertivo, assim, que fala de gente como a gente, de ter luz própria, e chegar nessa hora, esse verbal que vocês estão vendo aí. Esse verbal foi premiado separado no BDA. O BDA, o Neon ganhou 2 prêmios, o do verbal e o de branding mesmo. Legal. Exato. Às vezes a gente, como designer, talvez não olhe tanto a coisa do verbal, e ele tem super valor. A gente ganha direto. O Spaten também ganhou o prêmio de verbal. Neon também. E aí, por último, não sei se tem uma pergunta sobre esse. Não, pode seguir. O Neon eu tenho uma conexão bem íntima, que minha avó, quando ela veio morar comigo, antes dela falecer, ela gostava de fazer tudo muito sozinho. E aí eu precisava deixar ela com dinheiro, né? Só que porque ela gostava de fazer as compras dela. E aí eu fiz um Neon para isso. Eu fiz o cartão e larguei na mão dela. Então ela ia lá e fazia todo o rolezinho dela, e depois é só olhar no aplicativo. Legal. E pagar. História importante. E a história do Happy Eggs também é uma coisa assim, do tipo... Como é que você leva para o próximo nível uma coisa, né? O negócio já chama Happy Eggs. São ovos de galinhas felizes. Tem uma coisa que você vai até um clichê e tem alguma coisa que você leva para alguma coisa que é mais abusada. É isso que a gente fez aqui. Porque, assim, ao contrário da maçaneta, que é uma coisa mais dura, talvez, a ideia de uma galinha feliz é uma coisa muito simpática, né? E aqui era como era o Happy Eggs, né? Tinha pouca diferenciação, porque, assim, de novo, a galinha simpática aqui, sorrindo, etc. Né? E o Happy Eggs ali em cima dela. Mas como é que leva isso para um próximo passo? Até de distinção e diferenciação. E aí virou aqui a ideia de que não é só uma galinha, é uma galinha e um sorriso. Né? Então a galinha tem o formato do sorriso. E esse sorriso ele vai ganhar diversas expressões diferentes, dependendo do que a gente quer falar. Mas, assim, isso aqui é muito inspirado em pop art, né? Isso aqui é Keith Haring, tá aqui na veia da história para fazer aqui as galinhas felizes. E essa coisa muito definida de preto, branco, laranja, as outras cores. Aí aqui tem essas caipiras orgânicos, que ela tá com a folhinha. E aí o verbal de novo, né? Assim, o tagline da Happy Eggs é maravilhoso. Aí o ovo entra em tudo. Delícia de ser sentido na vida. Happy Eggs. Aqui, sabor ovo. Aqui tem bem uma inspiração, né, de pop, que você está vendo nos desenhos aqui. É para ser de outra categoria. Quase como se você pegasse e transformasse ela de lifestyle, né? Uma marca de lifestyle, assim. Ou vontade. Chega a ser cara de pau, né? Aqui o ovo, aqui no ovo vontade. Enfim, então aqui tem elementos aí, um projeto de embalagem, né, que funcionasse bastante no ponto de venda. E aqui tem um trabalho forte de ponto de venda, de organização de categoria. A Happy Eggs, ele é da Mantiqueira, Ovos Mantiqueira. Mantiqueira é um outro projeto que a gente fez também, mas ela é a marca da holding e da marca de produto, e o Happy Eggs é uma marca de produto específico das galinhas soltas, né, e felizes. E aí a gente fez esse trabalho todo isso aqui está no Pão de Açúcar. Teve aumento de 300% de venda em 3 meses. Eu ia dizer, uma embalagem dessa duplica o valor do ovo facinho. O mesmo ovo, né? O mesmo ovo.
Então, o Happy Eggs é maravilhoso, é potencializar o carisma da natureza. Eu acho que assim, se Happy Eggs tem uma coisa, é assim, tipo, levar para o próximo nível. Não é só simplesmente uma galinha que escreve ali Happy Eggs e que tá de boa. Vamos levar isso para outro lugar, botar para onde que pode ir isso fazer de fato um nível de distinção grande. Ser usado diferenciado, sendo você uma coisa que a gente buscou aqui. Acho que, enfim, esses foram os 5 casos aí que eu fui trazer desses bastidores criativos, mas assim, sempre volto para Luiz Magalhães aqui, né, de buscar o espírito anticorriqueiro e inventivo, que eu acho que é uma grande mensagem aqui, final aqui para a história, que eu gosto muito. E é isso. Muito bom, cara. O trabalho de vocês é tão... Ele é complexo em escala, mas ao mesmo tempo é tão fácil de compreender, entender, né? Então, esses dias eu tive acesso... deixa eu só sair da tela cheia aqui. Eu tive acesso ao manual da Fiat. Da Fiat. E aí eu tava olhando assim, cara, olha só como é fácil de perceber as coisas, a mudança, sabe? E é muito massa, cara. Isso é uma característica muito interessante do trabalho de vocês. É fácil de compreender. Não precisa ser um designer, sei lá, sênior. Cara, qualquer um consegue ver e entender qual que é a proposta, para onde vai e linguagem fácil. Muito bom, cara, muito bom. A gente pensa muito essas coisas, o que são as grandes alavancas que precisam estar claras. Então, quando você fala isso, eu acho muito interessante porque a gente busca clareza nessas alavancas criativas onde a gente busca. Às vezes tem coisas que estão quicando, né? Assim, tipo ali, nesses projetos todos, né? Como é que você enquadra, como é que você diferencia, como você aprofunda, como você usa o material que está ali, né? Assim, e pode trazer mais distinção para ele. Então, é um pouco isso. Uhum. Imagina o tamanho da equipe que tem aí, né? Cara, assim, ó, dentro do projeto da Blend, é difícil a gente ensinar. Bom, agora vocês têm aí a Laje bombando com um monte de curso e tá o Danilo lá, baita professor, recomendo. Depois a gente vai falar um pouquinho, fazer um pitch da Laje, que eu acho que é... Outro dia até fiz um stories, o cara perguntou qual a indicação de curso de brand que tu tem. Eu disse, cara, se tu não sabe nada, faz esse aqui, se tu quer um conhecimento mais aprofundado, faz esse aqui, vai. E foi indicando assim, e eu acho que o trabalho que vocês fazem ali é sensacional. Mas eu falei da Laje e acabei me perdendo qual que era a pergunta que eu ia fazer. A Laje tem uma coisa, enquanto você lembra da pergunta, só para eu falar que foi uma coisa que a gente... A Ana Couto, né? A gente vai fazer 30 anos esse ano, faz mais para o fim do ano. Mas a gente está num ano que a gente está comemorando diversas coisas e uma coisa que a gente quis fazer, porque se voltar muito para o nosso propósito de construção de valor para o Brasil, que a gente abriu a metodologia da Ana Couto num curso que foi gratuito durante um mês, né? Acho que você assistiu, né? Você me mandou o print. E aí foi surreal, porque teve quase 100 mil pessoas inscritas na plataforma para assistir o curso. 100 mil pessoas. A gente não achou. A gente achou que ia chegar... vai chegar umas 5 mil, 6 mil pessoas. Foi 100 mil. Surreal, né? Não, também não tem como, né? E foi engraçado que deu aquele negócio de... O pessoal não estava acreditando que estava aberto para todo mundo. Você mandou para mim, teve muita gente que mandou para mim. Mentira, o pessoal, né? Foi no grupo lá, não, mas será que não é para captura de dados, não sei o que? Eles disse, cara, vamos checar na fonte, peraí. Então, eu lembrei da pergunta, Danilo. Eu estou agora na fase de ensinar as pessoas a criar. Isso, para mim, é muito complexo, porque eu não sou um cara sistemático, né? Na hora de criar, e muito menos organizado. Por isso que eu uso muito a parte experimental, porque eu conecto a parte inicial de toda a imersão, de pesquisa, entendimento. Quando eu defini alguns parâmetros, eu gosto de sair do controle na experimentação para ver o que acontece, né, em algum momento. E para mim foi muito difícil ensinar o pessoal a criar. Vocês, dentro da Ana Couto, vocês têm o processo de criação etapa por etapa bem sistematizado, porque para fazer um trabalho
numa escala dos projetos que vocês têm aí, eu acredito que, é muita gente, né, envolvida. Deve ser núcleos, não imagino como é que, mas deve ser núcleos dentro do mesmo cliente e tudo mais. Como é que é esse processo de organização, se isso puder dar uma... Só estou mandando um recado aqui, porque a minha próxima começou. Estou terminando aqui. A gente furou o tempo, né? Você só responda essa aí e a gente... Não, beleza. A gente faz uma coisa que é o seguinte, o nosso modelo, a gente tem diversas disciplinas, né? Por exemplo, um projeto como esse, qualquer desses aqui. Então, a gente vai fazer um time cliente, que a gente chama. Nesse time cliente tem um sócio da Anacouta, a gente tem 8 sócios. Que vai ser o líder ali do cliente, que no fim do dia é o cara mais responsável pela qualidade da entrega. Você vai ter um cara que é um líder de projeto, mas você vai ter pessoas de estratégia, de conteúdo, de design, de planejamento, se for o caso, de direção de arte, de design de produto. Tem todas essas coisas, mas é um time multidisciplinar que ele é responsável pela entrega do começo até o fim. Então é assim que faz. Nem todas as pessoas, às vezes esse time tem 7, 8, 9, às vezes 10 pessoas, nem todas elas estão do começo até o fim, porque depende do escopo, né? Aquele primeiro que eu mostrei de ativa, tem uma galera que estava na estratégia no começo, mas não era exatamente, ela ainda estava lá fazendo a produção do filme, que foi para os veículos. Aí já tem gente de mídia ali e tal. Mas você tem um eixo de gente que está ali, né? Então, o time da agência é um pouco dividido nessa forma, né? Assim. Tá, entendi. Ela é escalada por projeto. Assim, ele é escolhido por projeto, entendeu? Muito bom. Danilo, eu tô preocupado com o teu horário, que a gente tinha combinado, até perdi aqui na hora, né? Então, eu vou colocar o link da laje ali, né? Dos cursos que tem, vou colocar a nossa outra conversa que a gente teve lá no YouTube também, como material complementar para o pessoal e mais algumas coisas que eu achei tua no YouTube para o pessoal ir vendo, tá? Sim. Assim como... Uma entrevista agora pode. que saiu que é ótima, com a Vanessa Queiroz e com a Camila Moleta sobre o BDA. Tá. No YouTube deles lá. Eu acho que eu falei muito bem. Quando eu saí de lá, eu fiquei com essa sensação. Vamos ver. Eu não assisto de novo porque eu não aguento. Mas eu acho que tá bem legal, vale a pena ver. Cara, então é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Agradeço mais uma vez, foi uma aula e tanto. Tenho certeza que quem assistiu aí teve o repertório expandido, né? Mais um pouco. É difícil não gostar dos projetos que a Anacouta faz, é difícil não gostar. São marcas que a gente adora, né? E quando é a mudança, ela é significativa e faz sentido, o designer pira, né? Então é isso. Obrigado, imagina, prazer estar aqui com você, Paulo, e tomara que tenha sido bom aí para todo mundo que assistiu. Pô, certeza. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem. Danilo saiu, né? Teve que sair correndo para outra reunião. E eu sou muito chato com esse negócio de tempo, principalmente quando é um convidado que está aqui e ele né? O cara disponibilizou um espaço na agenda para nós sem cobrar nada, então eu respeito isso, tá? Então a gente viu ali que ele falou, só para remendar, porque ele passou por vários tópicos, para fechar. Deixa eu... Cadê? Ele passou por o assunto do Twitter, da Barbie, né? E aí a gente tem 2 exemplos de uma marca que foi desrespeitada, foi avacalhada, e uma outra que foi preservada e evoluída, né? Então, acontece que a gente encontra muito isso no nosso rolê, né? No nosso dia a dia, quando a gente pega um projeto, a primeira coisa que a gente pensa, a gente já quer mudar tudo. Vou mudar tudo, vou arregaçar, vou ver o que eu fazer. E não é por aí, né? Muitas vezes essa marca, por mais que seja um desejo do cliente de mudar, de desconstruir tudo que tem, às vezes é um projeto que ele tem
muita originalidade lá na sua origem, na sua essência, que vale a pena trazer, né? Como foi o logo da Barbie, né? Pode ver que ele mostrou ali uma marca que foi lá de... Em seguida ele entrou mostrando alguns projetos, né? Alguns projetos que a Anaculto faz. Eu realmente gosto muito, é fácil de entender a proposta. Eu acho que vale a pena se inscrever nos cursos deles, entender como que pensam, né? Eu queria que ele mostrasse mais os bastidores, eu queria ver a sujeira disso, né? Talvez até vá atrás de alguém que trabalha lá dentro para designer, porque o Danilo ele é sócio, então eu acho que nem cria mais, né? Então, para entender como é que funciona essa parte, mas é sempre muito consistente, tá? Muito consistente. Pode ver, sempre quando eles fazem um movimento num segmento, tem ali os concorrentes começam a copiar e começam a se movimentar junto, porque é muito consistente o que eles fazem, né? Então, acho que é muito válido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, com o próximo convidado. E é isso. Bora, Blenders!